Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a disputa entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. O que está em jogo? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Não. Como diria a Bíblia, né, no livro do Apocalipse, tá tendo ali briga no inferno, né? Lúcifer tá brigando com Satanás. Veja, semana que passou, a gente viu que o Twitter, né, atual X, foi derrubado pela honra e glória do Senhor Jesus. Ô, gente, só abrindo parênteses, eu fiquei tão feliz, viu? Fiquei muito feliz que agora em setembro eu tenho que entregar 2 artigos de conclusão de disciplina do doutorado. E aí, além disso, eu vou viajar, que só porra, fazendo atividades pelo Brasil. E aí, porra, uma rede social a menos tempo, menos aperreio. A propósito, eu não tenho conta no Blue Sky e nem vou fazer. Qualquer conta minha que aparecer lá é fake. Então denuncie, por favor. Você vê, conta de Jones Manuel no Blue Sky. Não é minha, não estou lá. Enfim, então o Twitter foi derrubado e tal, e aí se gerou um grande debate. Vamos lá primeiro para as coisas mais óbvias. Eu tenho zero simpatia pelo Alexandre de Moraes. E quem acompanha os debates políticos que a gente faz sabe que eu nunca caí e nem vou nessa onda de idolatrar o STF. Né? Nunca, vocês nunca me viram fazer isso e nunca vão ver. Pelo contrário, eu tenho tendência de lembrar a maioria do que os ditos progressistas esquecem, como o ataque sistemático do STF, por exemplo, ao piso da enfermagem. O STF, né, destroçou o piso da enfermagem e o ataque sistemático do STF aos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo em prol das empresas. Então o STF, eu afirmo sem medo de errar, é um inimigo declarado e aberto dos direitos trabalhistas e da soberania nacional. Mas o STF, tal qual relógio parado, de vez em quando acerta. E acertaram agora na questão do Elon Musk. Por que acertou? Veja, gente. Aí puxaram um debate sobre liberdade de expressão, sobre censura, sobre não sei o quê. Veja, não precisa nem ser advogado, é muito simples de entender a coisa. Veja, o Elon Musk quis acabar com a representação legal do X, do Twitter, no Brasil. A partir do momento que você não tem uma representação de uma empresa multinacional no território brasileiro, essa empresa não tem como ser notificada judicialmente. Porque assim, não dá, por exemplo, para a justiça brasileira notificar a sede da empresa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que exercem uma soberania extraterritorial e a justiça deles atua no mundo inteiro, mas isso é uma exclusividade da superpotência imperialista do mundo. Então, a partir do momento que o Elon Musk ele tira a representação legal do Twitter no Brasil, ele queria funcionar ao arrepio da lei. Simplesmente qualquer ação judicial, qualquer processo, qualquer coisa não iria para frente porque o Twitter não tem representação legal. Então assim, tinha que derrubar mesmo, acabou, ponto. Não tem muito debate. Isso não existe, assim, sabe? Isso é básico, assim, gente. E é isso, não precisa ter simpatia pro Xandão, pro STF. Eu tenho zero simpatia por mim fazer um de cabo de aço pra bater no outro. Isso em sentido metafórico, filosófico, né, gente? Eu sou um Mahatma Gandhi, eu sou contra a violência. A diferença é que eu tenho mais cabelo e sou mais forte, entendeu? Então veja, isso é o básico. Aliado a isso, todo mundo falou nessa semana que passou que o Twitter respondeu a solicitações judiciais de vários países, da Turquia, da Índia, de países da União Europeia e por aí vai. Só no Brasil o cara quer frescar. Qual é a grande questão? Veja, tem um debate aqui de fundo importante e é quase que é o centro do debate. Eu não vou fazê-lo nesse vídeo porque eu acho que fugiria um pouco do tema da chamada do vídeo, o vídeo ficaria muito longo. Mas eu faço um apelo, por favor, assim, se você confia nas minhas opiniões, nas minhas indicações de leitura, de material, eu faço um apelo muito importante para você ler o texto O Curral do Mundo, do Fernando Rogitsky. O sobrenome dele é meio complicado de falar, mas é isso. O título do texto é O Curral do Mundo. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Se você só puder ler um texto essa semana, leia esse texto. Por quê? Ele mostra as transformações do capitalismo brasileiro nas últimas décadas, como houve uma reconfiguração das relações de classe no âmbito da classe dominante,
potencializando o poder econômico, político, ideológico e institucional do agronegócio e das atividades primárias exportadoras de maneira geral. Essa expansão econômica do agronegócio e também de setores do comércio e serviços de baixíssima complexidade pressiona para uma transformação no sistema político, além de vários outros fatores da crise da República Burguesa, para readequar a dinâmica de institucionalidade a essa nova correlação de forças no âmbito das classes dominantes e também ao próprio desarme político-ideológico organizativo da classe trabalhadora. Então não é à toa que o Congresso está cada vez mais empoderado de orçamento, de prerrogativas, não é à toa que tem muita força as propostas de semipresidencialismo ou de semiparlamentarismo, de enfraquecer ainda mais o poder da presidência e dar mais poder para o Congresso. Não é à toa também que há uma tensão permanente com o STF, porque o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados, acabou virando a principal caixa de ressonância do poder político cada vez maior do agronegócio e das atividades primário exportadoras, o que se conecta diretamente também com o interesse dos monopólios estrangeiros, percebe? Então, a disfuncionalidade, os conflitos permanentes no âmbito dos chamados três poderes, executivo, legislativo e judiciário, tem uma série de razões que a gente não vai conseguir debater nesse vídeo, mas uma delas, muito importante, é a própria reconfiguração da base, da infraestrutura do capitalismo brasileiro e das relações de força entre as classes dominantes. Nesse contexto, vários setores da classe dominante são simpáticos, são favoráveis a projetos políticos de extrema-direita que visam, por exemplo, reformar a institucionalidade brasileira no sentido regressivo, atacando cada vez mais prerrogativas do STF, porque entendem que isso tende a reforçar o seu controle sobre o Estado, né? Sobre o controle direto sobre a dinâmica de funcionamento do exercício do poder político a partir do Estado. Então, o que você tem é vários setores do agronegócio, da mineração, da importação de derivados do petróleo, de serviços e comércio, de baixa complexidade, setores dos monopólios estrangeiros que querem reduzir o poder do STF como forma de aprofundar cada vez mais mecanismos de desregulamentação, né, num liberou geral para as atividades das diversas frações do capital e potencializar cada vez mais o ataque a setores da classe trabalhadora e a destruição de direitos fundamentais. O STF não é que ele seja uma barreira contra isso, só que não existe um nível de controle direto no STF como o agronegócio exerce no Congresso, por exemplo. Então a extrema-direita acaba sendo um veículo político-ideológico para os interesses econômicos objetivos das classes e frações de classes dominantes em disputa. Nesse contexto, o STF entendeu que não é possível garantir o papel, as funções, o poder que ele tem sem dar um freio a várias expressões político-ideológicas da extrema-direita, ainda que o STF busque muito uma conciliação com os setores da classe dominante, esse campo da extrema-direita representa. Então, o STF, ele não tem problema nenhum com o latifúndio, né, agroexportador. Ele não tem problema nenhum com o setor da burguesia agrária, da soja, da cana-de-açúcar, da mineração, da extração de petróleo bruto, da celulose, da pecuária e por aí vai. Em última instância, inclusive, nesse momento o STF está manobrando uma comissão de conciliação, o agronegócio e o movimento indígena, que inclusive a PIB se retirou, porque o STF estava claramente manobrando para atacar os direitos indígenas. Então, ele não tem problema nenhum com essa representação de classe, mas ele percebeu que é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, porque para a extrema-direita é fundamental para garantir a sua popularidade, a mobilização da sua base social, certas pautas de avanço em direitos individuais de regressão civilizatória, e contra a vacina, contra a legislação de trânsito,
contra ensino escolar presencial, contra gays, contra negros, contra indígenas, contra homossexuais, contra direitos humanos, contra algum nível de legislação ambiental, e é fundamental para o STF, para legitimar sua existência e suas funções, garantir a preservação dessas funções. Nesse sentido, o STF, representando também alguns setores da burguesia que não queriam uma ruptura institucional, assume um papel de combate jurídico e político à extrema-direita. Mas é um combate, e preste atenção, esse ponto é muito importante, é um combate só à dimensão política, disruptiva, golpista da extrema-direita. Não há discordância no plano econômico. No plano econômico, Bolsonaro, Paulo Guedes, Barroso, Xandão e Companhia Limitada concordam no fundamental com tudo. Vocês entenderam? Eles concordam com a autonomia / privatização do Banco Central, eles concordam com destruição de direitos trabalhistas, eles concordam com privatização de empresas estatais. A Sabesp agora foi uma operação criminosa privatizada e o STF vai dizer amém, como o STF diz amém para todas as privatizações. Só que o STF ele entendeu para uma questão de sobrevivência, inclusive com a ajuda dos bolsonaristas, né? Porque vamos lembrar, gente, que o primeiro ato que o Bolsonaro puxou contra o STF foi ainda em 2019. Não tinha acontecido pandemia, não tinha acontecido porra nenhuma. O Bolsonaro já estava puxando um ato contra o STF. Então se criou-se um estigma que é o bolsonarismo decidiu eleger o STF como principal adversário para a sua contra-reforma do sistema político, sua contra-reforma reacionária, o que não necessariamente precisaria sê-lo, mas enfim, o bolsonarismo, inclusive, ainda bem que ele usou a tática errada, sabe? Mas tudo certo. E aí o STF preserva sua posição institucional. Há uma briga generalizada, desde a Lava Jato e do golpe contra Dilma, há uma briga generalizada para os espaços de poder dos diversos aparelhos do Estado no âmbito do Estado. Dado que o impeachment ele quebrou uma lógica muito forte no Brasil, que é o presidencialismo no âmbito institucional dos vários aparelhos do Estado, é quem concentra mais poder. Isso não funciona mais assim, poder no sentido de poder decisório, gente, dentro da máquina do Estado. Isso não funciona mais assim. Então, é uma briga generalizada por poder decisório, por protagonismo, que envolve Ministério Público, Forças Armadas, STF, Congresso, Câmara dos Deputados, Senado e etc, etc, etc. É nesse contexto que se dá um enfrentamento entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. O STF, ele não tem preocupação nenhuma com soberania nacional. O STF, ele não tem preocupação absolutamente nenhuma, preste atenção, com o papel dos monopólios estrangeiros dominando a economia e o processo político eleitoral brasileiro. Nenhum. O problema do STF é que as Big Techs, com um papel protagonista nesse momento do Elon Musk, mas não só, tem comprovadamente, isso tem pesquisas acadêmicas, várias reportagens investigativas, é um negócio, gente, que já está mais que comprovado, é fora de polêmica, de controvérsia. As Big Techs, elas promovem a extrema-direita no mundo inteiro. Elas promovem a extrema-direita, embora várias dessas figuras tem um discurso fofo, a lá Partido Democrata, em nome da democracia, dos direitos humanos, do Estado de Direito, as Big Techs promovem a extrema-direita no mundo inteiro. Por quê? Quanto mais conflitos fratricidas, fora da realidade, então a luta contra os abortistas, a luta contra os maconheiros, a luta contra o Foro de São Paulo, a luta contra o sal, enfim, quanto mais imbecilidades dessas dominam o cenário político, é bem mais fácil para a ação de desregulamentação geral das Big Techs, né? Inclusive, uma tendência dessas eleições municipais, por exemplo, é que enfrentam uma falência sistemática dos serviços públicos no âmbito municipal. Várias e várias candidaturas, seja de direita, seja de esquerda, apresentam como soluções mágicas o uso de tecnologia, que significa, na prática, basicamente comprar serviços do Google. Então pode reparar nos debates, gente de esquerda, gente de direita, gente de centro, gente de extrema direita, eles prometem entregar um sistema de semáforos para o Google, fazendo um sistema de semáforos inteligentes, prometem entregar o sistema de zeladoria de poda das árvores para o Google a partir de monitoramento de satélite, prometem entregar o sistema de radares inteligentes e tal, para o Google. Tudo a promessa é entregar para o Google. E o Google tem um pacote de serviços completo que passa por zeladoria, que passa por controle de semáforos, por controle de radares, de multa, por limpeza de canais e canaletas e por aí vai, de sair dominando geral a operacionalização e a consequente produção de dados dos serviços municipais. Então, assim, o Google está muito feliz, o Google e todas as Big Techs estão muito felizes com esse debate
público imbecil no Brasil, e a austeridade e a destruição de serviços públicos, porque o Google surge como solução mágica para dar respostas a serviços públicos ineficientes e a piora da qualidade de vida, né? Uma expressão clássica de colonialismo digital e de dados. Então o STF está em contradição com as Big Techs, basicamente para garantir a sua sobrevivência. Aí, antes do Twitter ser fechado, suspenso, eu falei isso, a galera ficou, mas Jones reclama de tudo, não fica feliz com nada. É porque, veja, gente, a gente não pode perder de vista o que é essencial. A gente não pode olhar as árvores e perder de vista a floresta. Veja, eu achei ótimo que o Xandão tenha feito, basicamente, cumprir a lei brasileira e mandar o Elon Musk pastar. Ótimo, perfeito, sabe? Agora, assim, não é luta por soberania nacional. Ainda que esse ato específico expresse, no âmbito jurídico-político, uma afirmação de soberania nacional frente a uma Big Tech, o STF e o Xandão não estão preocupados com soberania nacional. Eles estão preocupados com garantir a sua sobrevivência. Se amanhã as Big Techs se comprometessem de verdade a parar de promover a extrema-direita, teriam uma conciliação, sem problema nenhum, percebe? E aí é importante ter isso em vista para não criar um grande conflito irreconciliável onde não existe. Se amanhã as Big Techs olham assim e vejam assim, ó, é mais lucrativo a gente se reconciliar aqui, dar um freio na promoção da extrema-direita e acertar aqui um grande acordão, eles vão se reconciliar. Que foi, inclusive, o que as Big Techs fizeram nos Estados Unidos, que promoveram o trumpismo, viram os problemas que aconteceu com o trumpismo e se reconciliaram, vários deles, alguns outros não, né? O Elon Musk continua com o Trump, mas várias empresas do chamado Vale do Silício se reconciliaram tranquilamente com o Partido Democrata depois de alguns problemas que o trumpismo acabou criando para elas. Então a tendência é que já, inclusive, eu acho que nem vai demorar, já vai acontecer movimento semelhante no Brasil. Uma reconciliação entre as Big Techs e o STF e setores do aparato do Estado, com compromisso das Big Techs e dar um freio na promoção da extrema-direita e o papel das plataformas na difusão ideológica da extrema-direita e nos ataques ao STF. É questão de tempo, percebe? E pode anotar aqui o que eu estou dizendo. Estou gravando esse vídeo dia 2 de setembro, sabe? É questão de tempo. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, é preciso só prestar atenção nisso. Do mesmo jeito, eu falei nessa postagem do Twitter e divulguei em outras redes sociais que não se garante soberania nacional com decisão judicial. Porque, veja, gente, quando veio a decisão do Xandão, às vezes dá muita tristeza da pobreza do debate teórico no Brasil. Começou a circular ainda no Twitter, deputado bolsonarista vaza informação de que as Forças Armadas dependem do Starlink para funcionar. Não é vaza informação, isso é informação pública. Eu mesmo falei disso várias vezes. Eu não vou aprofundar esse debate aqui agora, porque no vídeo de quarta-feira eu vou fazer um debate só sobre Forças Armadas e dependência tecnológica, para a gente falar do papel do Starlink. Mas pelo amor de Deus, gente, se respeitem. A questão é que o Brasil vai continuar dependendo das Big Techs por uma questão bem simples e objetiva. Nós não temos um complexo industrial nacional de economia digital que garanta autossuficiência. Simplesmente nós não temos. O debate no Brasil vai na raia de regulamentar as Big Techs a partir do PL das fake news. Regulamentar é interessante, mas não vai resolver nada. Porque o que se resolve é você parar de depender das Big Techs. Vamos lembrar um episódio que eu conto aqui, já contei várias vezes no canal, mas é bem ilustrativo do que é citar o campo progressista no Brasil. Começo de 2023, ano passado, faz mais de um ano, eu fui para o Coneg da Uni, participei de um debate sobre a PL dos fake news, né? Dividi a mesa lá com o André Janones. O André Janones me chamou de ludista, que é fazendo uma referência tosca a movimento operário no começo da Revolução Industrial que quebrava as máquinas, porque eu disse que a PL das fake news é pouco e o central deveria ser colocar em tela um projeto político de soberania digital e tecnológica no âmbito da economia digital, para o Brasil não precisar mais, não ter nenhuma tipo de dependência econômica das Big Techs. O Janones disse que isso era impossível, me chamou de ludista e foi aplaudido pelo pessoal da OJS, a juventude do PCdoB, que foi inclusive quem convidou o Janones lá para falar, né? Porque no Coneg da Uni, gente, cada força é que coloca seu convidado ou convidada, né? Então,
Então tinha meio que a representante do Levante Popular da Juventude, uma jornalista do Brasil de Fato, e aí tinha um representante da UJC, que era eu, e por aí vai. E aí o Janones foi meio que uma cota, meio JS, porque tinha outra convidada que também era da UJS, foi uma cota meio JS, meio conjunto de forças ali. Veja, isso é o campo progressista. Eu fui chamado de ludista. Aí eu fiquei até triste, né? Porque eu olhei assim e falei, meu irmão, caralho, velho, uma juventude que, pô, espaço da Uni deveria ser espaço de vanguarda, né? Avançado, com várias propostas e tal. E você vê uma juventude aplaudindo um sujeito que está dizendo que é impossível o Brasil ter tecnologia própria para não depender das Big Techs. Vocês entenderam? Aí eu fico imaginando o agente da CIA olhando assim, fazendo um relatório e dizendo assim, caralho, o Brasil tá muito bom, hein? Trabalho fácil da porra. A gente nem precisa invadir, nem precisa dar golpe de Estado, nem precisa matar presidente, nem precisa fazer nada para impedir que os caras desenvolvam tecnologia soberana e saiam do controle das nossas Big Techs. Eles mesmo estão dizendo que não vão fazer. Olha, o Brasil tá bom demais. Sabe, gente? Então, assim, decisão judicial não vai garantir soberania digital. Por exemplo, a gente vai continuar dependendo da Starlink. Sabe? O governo brasileiro vai continuar pagando bilhões para Starlink. A Starlink vai continuar na Amazônia brasileira. Sabe? Na Amazônia brasileira, gente. Na Amazônia brasileira, com a desculpazinha safada, cebosa, de levar internet barata, internet para as comunidades indígenas, para os ribeirinhos e tal, estão lá, né? Estão lá, querem de olho nas suas riquezas, fazendo biopirataria e tudo que você imaginar. E tem esses nacionalistas cebosos que ficam falando mal em abstrato de ONG, mas você nunca vê abrir a boca para falar da presença massiva da Starlink na Amazônia. E veja, não existe nenhum projeto, nem de começar de maneira planejada, pública, com intensa e decisiva participação popular da universidade, da intelectualidade, dos sindicatos, dos setores interessados, e começar uma política de garantir soberania tecnológica e produtiva no âmbito da economia digital, e nem existe uma política de comércio exterior conectada às parcerias do Brasil, por exemplo, com o dito BRICS, né, com os BRICS, para que a gente pare de depender da tecnologia estadunidense. Não existe nada. Um deserto de ideias. Eu, inclusive, faço até uma questão para vocês que eu sempre faço. Para que tá se vindo o BRICS? Ah, não, o Brasil tá no BRICS, Banco dos BRICS, não sei o quê. E aí, as Forças Armadas brasileiras são equipadas com tecnologia dos Estados Unidos. É isso mesmo, do Elon Musk. Aí, na Amazônia brasileira, você depende de internet do Elon Musk, sabe? Aí, o sistema de GPS das Forças Armadas brasileiras depende de empresas dos Estados Unidos. Não estou dizendo que tem que depender de empresas chinesas, não. Estou dizendo assim, para que serve? Para que está servindo? Cadê a parceria estratégica para fazer transferências tecnológicas e a gente parar de depender de empresas estadunidenses? Não tem nada. Então, decisão judicial é um pelo menos. É assim, ó, tô dando uma resposta, mas assim, a gente não vai ter soberania, a gente não vai tirar Elon Musk do Brasil, né, nas suas empresas, a gente não vai se livrar das Big Techs, nem nada disso, só com decisão judicial. Porque, inclusive, na hora de pensar a solução real, que é soberania tecnológica e produtiva. Gente, soberania não se afirma só na esfera jurídica e política. Soberania sem a dimensão tecnológica e produtiva é arroto, né? É pala, é negócio de goela que nos sustenta por muito tempo, né? Na hora de pensar a solução estrutural da questão, o STF é inclusive um adversário também, percebe? O STF é um adversário também. Então, se você tira o debate da fake news abstrato, do ataque às instituições, do ataque ao STF e coloca um debate em tela, um projeto popular da classe trabalhadora por soberania tecnológica e digital com protagonismo do setor público, aí você vai ver a união do STF, da Rede Globo, do Elon Musk, do Google, do Facebook, do Arthur Lira, do Centrão, do Haddad, do BTG Pactual, do Bradesco, do Itaú, do agronegócio, todo mundo contra, sabe? Esse é o termo da luta de classes que está colocado aqui no Brasil. Outras Palavras vem publicando, por exemplo, vários e vários textos sobre colonialismo digital. O professor Sérgio Amadeu, um grande especialista, tem produções muito interessantes. Depois vocês vão lá no Outras Palavras, coloquem lá na barra de busca Sérgio Amadeu e vejam, por exemplo, que o professor Sérgio Amadeu vem debatendo sobre colonialismo digital para vocês entenderem. O professor Sérgio é sociólogo, para vocês entenderem a dimensão do problema, que o buraco é mais embaixo, percebe? Então é isso, veja, fundamental que o Twitter se adeque
a legislação brasileira, sabe? É isso. Relógio parado também acerta. Xandão fez algo que preste na vida dele, mas não se iludam, porque aí não está colocado na aparência dessa contradição, dessa briga, que parece a briga do fim do mundo. Aí não está colocado o que é estratégico para a classe trabalhadora brasileira, para a soberania nacional brasileira, nem para o futuro do Brasil. E aí, desculpem, viu, gente? E aqui eu vou concluir com um negócio dizendo o seguinte para vocês. Tem gente que tá muito acostumado com porra de filme da Marvel e quer entender o mundo na disputa de vilão e herói. E aí, em toda a conjuntura, quer achar um vilão e um herói. Como se a coisa fosse preto no branco, como se a coisa fosse 50-50. O mundo não é assim. O mundo não é um filme da Marvel, não é que Xandão é o herói e Elon Musk é o vilão, não. São dois adversários da classe trabalhadora por motivos diferentes e que nesse momento estão numa contradição. Vamos aproveitar para entender o que está acontecendo, vamos pensar taticamente qual é a nossa posição em cada cenário, mas não vamos perder de vista o que é estratégico. E no que é estratégico, tanto o monopólio estrangeiro como as empresas do Elon Musk, tanto um aparelho do Estado burguês como o STF são adversários dos interesses estratégicos da classe trabalhadora que estão sintetizados na estratégia da Revolução Brasileira. Se você não entendeu isso, você infelizmente ainda não entendeu nada, mas dá tempo. Dá tempo. Durante esse vídeo eu citei várias fontes, várias referências para você ler e ir entendendo. Isso é fundamental. Então não espere de minha parte nunca um papel fácil de bota pra fuder, Xandão, STF. Não vou fazer isso. Nunca. Meu papel aqui com vocês, enquanto comunicador popular comunista, comprometido com a Revolução Brasileira, militante do PCBR, comprometido com um pensamento crítico marxista, é trazer para debate, para reflexão, o que está além da aparência dos fenômenos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. A gente também tem uma lista de divulgação, né, uma lista de transmissão no Zap. Nesse momento que o Twitter está fechado, quer ver todo dia, diariamente, as postagens que a gente está fazendo, entra na nossa lista no WhatsApp. Tá aparecendo aqui o QR Code, o link também está na descrição do vídeo. E não perde nada que a gente produz e recomenda. Um beijo e até a próxima.